Vou ler só o verso 15 e o 16 para os irmãos entenderem melhor. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era um hortelão, era Jesus, e perguntou por que ela chorava, porém ela não identificou que era Jesus. Jesus perguntou: mulher, por que choras? Ela não identifica que é Jesus, irmãos. Só que quando Jesus repete a sua fala no verso 16, ele diz: Maria. Porque todas as vezes que ele nos identifica pela primeira palavra a qual ele falou conosco, nós não confundimos a sua voz. Mas eu gostaria de mostrar para os irmãos alguns pontos que aonde o desespero, a aflição, muitas das vezes não nos deixa enxergar Jesus. Eu estava anotando alguns pontos aqui e acabei esquecendo de um que eu lembrei agora. A aflição, irmãos, e o desespero não nos deixa identificar Jesus. Quando eu falei para os irmãos na primeira fala de Jesus a respeito de Maria, foi quando ela estava endemoniada. Essa Maria aqui é aquela Maria Madalena que estava endemoniada, que Jesus expulsou os demônios da vida desta mulher, que Jesus chamou pelo nome. E uma vez que Jesus chamou ela pelo nome, ela conseguiu guardar a voz de Jesus. A Bíblia diz que depois da crucificação do nosso Senhor, irmãos, ele foi posto sobre um sepulcro por um homem que agora tinha dito apóstolo Pilatos que ele tinha um lugar aonde pudesse tirar o corpo de Jesus. E por ser um homem de grande influência, por ser um homem de muitos bens, eles não hesitaram, eles logo liberaram, deram permissão para que tirasse o corpo do nosso mestre da cruz, depois de sua morte, e levasse e pusesse em um sepulcro. A palavra diz que passando-se os 3 dias, diz a Bíblia que Maria, a mãe de alguns dos discípulos, e esta Maria Madalena, elas se juntam, se reúnem com outras mulheres e vão até o sepulcro, compram as especiarias para ali fazer algo de grande valia ao corpo do mestre. E aquelas mulheres elas vêm debatendo, conversando, e a preocupação delas é de como nós vamos tirar a pedra, como vamos remover a pedra do sepulcro. A pedra é muito grande, mas não vamos conseguir. Elas já começam a encontrar dificuldade ali, porque o desejo delas é perfumar o corpo do mestre. E ali elas começam a ficar um pouco tristes, porque não teriam força suficiente para remover a pedra, já que seria apenas mulheres. E sabia que se os soldados que estivessem ali, eles não iriam ajudá-las a fazer tamanho bem.
Só que a Bíblia diz que elas têm uma surpresa quando se depara com o sepulcro aberto. E logo elas identificam que o sepulcro, a pedra está removida, o sepulcro, ele está vazio. E elas conseguem identificar. As outras mulheres, a palavra diz que elas correram, foram até o discípulo, avisaram a Pedro e a João, e eles vieram correndo até o sepulcro do mestre. E quando eles chegam no sepulcro do mestre, irmãos, eles percebem que de fato está vazio. E diz a Bíblia que eles identificaram um lençol que estava bagunçado e um lençol que estava dobrado, onde a cabeça do mestre estava repousada, o corpo dele ali. E isso traz um grande significado de uma cultura da época. Primeiro, aonde um viajante, ele vinha e se instalava em uma das pensões da época, e aquele homem, conforme fosse o seu tratamento, conforme o tratava, conforme fosse o seu recebimento, conforme fosse o cuidado do dono daquela estalagem da época para com aquele rapaz que estava repousando sobre aquela pensão, ele deixava dois sinais quando saísse dali. Primeiro, ele deixava um lençol bagunçado. E o lençol bagunçado significa que nunca mais ele passaria por ali, porque não foi bem recebido, não foi bem tratado, não foi bem acolhido. E o segundo ponto era um lençol arrumado, que ele deixava no lugar onde reclinava a cabeça. E o lençol arrumado significava: eu vou voltar, eu vou retornar, eu fui tratado bem, eu gostei e eu vou voltar. Então ali dá para nós identificar nessa parte dois sentidos da parte do nosso mestre. Primeiro que ele disse que eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. O lençol bagunçado no sepulcro de Jesus eu fui rejeitado, não fui tratado bem, eu fui humilhado, não cuidaram de mim, não me deram o valor que eu merecia. E isso é sinal de tristeza. Só que quando nós olhamos para o significado do lençol que estava dobrado, é de nos maravilhar, porque o lençol dobrado é Jesus voltando: eu fui bem recebido, eu fui bem tratado, me abraçaram. Sabe de que povo o Senhor está falando aqui? É do povo gentil, que o Senhor olhou para Cornélio e a palavra diz que Cornélio não fazia parte do povo que exercia um papel pelo qual devia receber o seu mestre. Mas o Senhor encontrou misericórdia em Atos capítulo 10 ou 11, se não me falha a memória, e disse: Pedro, vai lá, porque eu tenho visto neste homem, um homem que tem se dispusido para fazer a minha obra, um homem que não está englobado no meu plano, mas é um homem que tem demonstrado carisma pela minha obra. E a partir, irmão, de uma ação de Cornélio, nós fazemos parte do povo que vai morar no céu. A palavra diz que as comportas do céu foram abertas para o povo gentil a partir de Cornélio. A Bíblia diz, irmãos, que Maria agora, depois que os discípulos retornam, Maria Madalena continua ali. Ela quer encontrar o corpo do mestre. Ela quer saber aonde puseram o corpo do mestre. E diz a palavra aqui, no verso 13, e disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei aonde puseram. Maria queria encontrar a todo custo o corpo de Jesus, irmão.
Ela queria a todo custo encontrar o corpo de Jesus, para perfumar o corpo do Mestre, para cuidar do corpo do Mestre. Eu não sei se Maria estava desacreditada como os discípulos, porque os discípulos não estavam mais se lembrando da promessa, ou eles não estavam dando crédito ao que foi falado, que ao terceiro dia ele ressuscitaria, teria um encontro com eles na Galileia. Porque se os discípulos, irmãos, tivessem depositado a sua confiança na palavra que foi dita e se levantasse e falasse: olha, vamos esperar lá na Galileia, porque foi lá que ele disse que nos encontraria após a sua ressurreição. Jesus não precisaria ter que usar a boca de Maria Madalena. Só que eu entendo que o desespero também invade o nosso coração e nos faz, às vezes, esquecer até da promessa que nos foi feita. E a Bíblia diz que eles se trancam dentro de casa, irmãos. Os discípulos se trancam dentro de casa e o medo invade o coração deles. Irmã Vanusa, a aflição toma conta, não deixa eles sair. Eles estão com medo dos judeus, eles estão com medo da morte, eles estão com medo de sofrer a mesma ação que Jesus sofreu, por ter carregado a palavra do Mestre. E isso é comum, isso é normal. Eu falei com um jovem esses dias, é comum essa aflição bater dentro de nós, é comum esse medo invadir o nosso coração, de a gente se trancafiar, de a gente não querer mais, de a gente abandonar, de a gente desanimar. É normal a maioria das vezes, mas o que não é normal, irmãos, é a gente, irmãos, continuar para sempre na mesmice. A igreja precisa entender a sua identificação. A igreja precisa entender para que foi chamada. A igreja precisa se locomover. A igreja precisa se desempenhar. A igreja precisa de despertar. A igreja precisa ir fazer discípulos. A palavra diz que Maria agora, irmãos, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Ela identificou Jesus, só que ela não está reconhecendo que é ele, irmã Tânia. Não está. Jesus não está transfigurado. Não. Porque a identificação que ela tem ao olhar o corpo do Mestre aqui é de um hortelão. É de como se fosse o jardineiro, o cultivador daquele jardim. Porque se ela identifica isso, ali tinha um jardim. E ela diz assim, e disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? E ela volta para trás, achando que era um jardineiro, um hortelão. Ela diz assim: aonde tu botou o corpo do meu mestre? Me diz onde tu colocou. Foi você que levou, eu vou buscar. Maria está desesperada, ela só quer o corpo, ela só quer o corpo. Maria só quer a matéria. Ela está desesperada. E ela está dizendo: eu quero saber, me diga, eu vou lá buscar. Se essa mulher tivesse uma riqueza, irmãos, ela está disposta, na sua aflição, ela está disposta. Eu estou disposto a pagar o valor que for necessário, mas me devolva uma matéria do corpo. Só que o que Maria não entende, irmãos, é que ali ela não vai encontrar mais a matéria. Ela vai encontrar o Cristo ressurreto. Ela vai encontrar o Filho de Deus ressuscitado. Esse desespero invadiu o coração de João em Apocalipse. E eu vou dizer para os irmãos o que Maria estava encontrando. Esse desespero invadiu o coração de João em Apocalipse. É isso que o desespero faz. Não nos deixa enxergar ele. Que João disse que o desespero tomou tão conta dele que João chorava muito.
O próprio João está descrevendo o seu desespero. Ele diz: e eu, João, chorava muito, porque eu não identifiquei ninguém digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Parece que o desespero de João não tem mais salvação, porque não tem mais quem nos chame pelo nome que está escrito no livro. O desespero invade nosso coração a tal ponto, irmãos, que não nos deixa enxergar a salvação em meio a um caos a qual estamos vivendo. Eu estava conversando com o Paulo esses dias, e eu falei assim: no apavoro que estamos vivendo, nas aflições que estamos vivendo, no século presente, não tem como alguém olhar e dizer: Jesus não vem. Porque ele diz que haverá paz, e ele virá, irmã Vanusa, e buscará um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Que Cordeiro é esse? É o Cordeiro que um dos 24 anciões bateu no ombro de João e disse: João, não chora, João. Não chora, porque eis aqui um que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E João disse que ele se vira, e quando ele se vira, parece que João parece que João tem a mesma visão minuciosa que Lucas estava tendo no capítulo número 1, a qual ele descreveu para Teófilo. E ele disse: ó excelentíssimo Teófilo, muitos querem apresentar a respeito de Jesus de qualquer forma para você, mas eu, debaixo de um minucioso estudo a respeito de Jesus, com cuidado, com zelo, eu tenho aqui para te apresentar a história de um Jesus verdadeiro. E João diz que ele se vira e ele consegue identificar um com forma de cordeiro que foi morto e reviveu e comprou para Deus povo, nação e língua. João, depois que é acalmado por um dos anciões que estão à destra de Deus, João diz que ele se vira com calma e ele consegue identificar aquele que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Porque o desespero não nos deixa enxergar a solução. O desespero não nos deixa enxergar. Nós estamos doentes e o desespero não nos deixa enxergar a cura. Nós estamos feridos e o desespero não nos deixa enxergar o bálsamo de Gileade que desce para purificar a nossa alma. Nós estamos abatidos e o desespero não nos deixa enxergar o nosso Mestre que nos chama pelo nome a fim de nos colocar de pé. Porque nós achamos que uma vez abatido vamos ficar caído para sempre. Só que a palavra diz que uma vez, 7 vezes, perdão, cairá o justo, mas ele não ficará prostrado. Sabe o que é isso? É o mestre dizendo: eu sempre estarei com as mãos estendidas para te resgatar. O desespero de Maria não deixa ela enxergar a solução que está à sua frente. Isso aconteceu com Agar. A palavra diz no capítulo de número 21, verso 19 por diante, do livro do Gênesis, que está Agar, despedida por Abraão, vai para o deserto com o menino. E a Bíblia diz que a água que estava no odre se acabou. E quando a água que estava no odre se acaba, Agar não quer identificar, Agar não quer enxergar, Agar não quer ver o menino morrer. Porque Agar sabe que andar no deserto, ainda mais com uma criança, a morte é certa.
Só que a gata tão desesperada, irmãos, que a Bíblia diz que ela pega o menino Ismael e coloca o menino debaixo de um pé de árvore e sai por uma distância. De repente o anjo do Senhor brada até Agar e diz: Agar, não temas. Deus ouviu a voz do menino. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Talvez você é a mãe que está desesperada por este filho. Talvez você é o filho que está desesperado por esses pais. Eu quero te dizer que no meio desse caos, no meio desse embaraço, Deus está ouvindo a voz de um clamor. E quando você menos esperar, Deus é o Deus que chega com resposta. Porque o anjo disse: Agar, Deus ouviu a voz do menino, levanta, pega o menino. E a palavra diz que a visão de Agar, irmãos, foi aberta. E ela conseguiu identificar próximo a ela, próximo ao menino, um poço aberto, aonde Agar pegou o odre, encheu de água e continuou a viagem. Sabe o que é isso? A Bíblia diz que o poço já estava ali. É o desespero, irmã Vanusa, que não deixou Agar enxergar o poço. O desespero nos cega, irmãos. A aflição nos abate. Nossa visão escurece e nós não conseguimos enxergar Deus. O moço do profeta Eliseu sai para o lado de fora de manhã cedinho. Percebe que o profeta, a casa do profeta, está cercada pelo exército da Síria. E a palavra diz que ele retorna com medo para casa e diz: meu Senhor, está tudo perdido para nós. Tem um exército numeroso da Síria aí e nós vamos morrer. O profeta Eliseu saiu para fora, olhando para o exército da Síria, e disse: Deus, abre a visão do meu moço para que ele veja. E diz a Bíblia, irmãos, que quando Deus abriu a visão do rapaz, ele identifica um exército armado, irmãos. Um exército, irmãos, com carro de fogo. Um exército, irmãos, de cavalos, maior do que o exército da Síria, porque o desespero não te deixa enxergar Deus. O desespero não nos deixa enxergar Deus, irmãos. E Maria não consegue enxergar Deus, porque ela está desesperada. Quando Deus lança uma palavra, Ele diz assim: olha, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Porque Deus sabe que a ansiedade te cega, a ansiedade te põe depressivo. Deus sabe que a preocupação não vai te deixar enxergar a solução. É por isso que Ele está dizendo: confia em mim, lança a tua ansiedade sobre mim, pega o meu fardo que é leve, lança sobre mim o teu que é pesado, aprende de mim que eu sou manso. Vence essa tua ignorância. Porque Deus sabe que vivendo isso nós não vamos enxergar Ele, irmãos. Isso aconteceu com o capitão Naamã. Naamã no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, irmãos. A palavra diz que o profeta Eliseu manda o seu auxiliar e até Naamã, o capitão. E o orgulho invade o coração de Naamã, porque Naamã queria que um profeta fosse até ele. Naamã estava muito mal acostumado. Naamã estava acostumado a falar com gente da patente alta. E com Deus não é assim, irmãos.
Com Deus ou nós aprendemos a ouvir que Ele envia, ou nós vai continuar assim o nosso milagre. Com Deus ou nós aprendemos a ouvir quem Ele está enviando, ou nós vai sofrer, sabe por quê, irmão? Porque se aquele homem Balaão, aquele feiticeiro, não parasse para dar ouvido à sua jumenta, o anjo iria decepar a sua cabeça. Ó igreja, aprende a ouvir quem Deus está enviando, irmãos. Ou nós vai continuar sofrendo as consequências. Vamos continuar na mermice. Porque nesses últimos dias Deus quer levantar tanta gente. Aí a palavra diz que quando auxiliado o profeta vai até Naamã e diz assim: olha, meu Senhor disse para tu lançar 7 vezes no Rio Jordão. Sabe por que 7 vezes aqui, irmãos? Não é que nem o louvor fala. Na primeira, não, mano, tá... não é que nem o louvor fala, irmãos. É porque antes de Deus curar as feridas que está externamente exposta, Deus quer curar a raiz de todo mal que está dentro do coração de Naamã, o orgulho. Porque Naamã não quer descer. E o problema ali não é o Naamã que não quer descer. É um problema que Naamã não quer crer na palavra. É um Naamã que não quer acreditar na palavra. É um Naamã que acha que quem tem que dar ordem é ele. É um Naamã que acha que quem tem que delimitar o lugar certo é ele. E Deus está dizendo: antes de eu tratar a tua ferida, eu vou tratar o teu orgulho, Naamã. Depois que Deus trata o orgulho, a raiz de todo mal que está dentro desse homem, esse homem foi até o profeta Eliseu e disse assim: deixa eu levar uma carroça de terra das terras de Samaria aqui de Israel, para eu levar lá para o fundo da minha casa, e Deus vai saber que eu vou construir um altar para ele e vou prestar sacrifícios a ele ali. E diz para Deus que quando eu estiver dentro da casa do Deus do meu Senhor, eu posso até estar prostrado ali, mas meu coração não é mais dele. Eu estarei louvando e engrandecendo o nome de Deus. Então é possível, irmãos, sermos tratados, porque só quem é tratado consegue permanecer no lugar de más influência. Se você não deixar ser tratado pela palavra de Deus, você vai ser mal influenciado por onde você anda, no seu trabalho, na sua escola, por onde você convive. Se você não deixar ser tratado por Deus, você vai deixar ser influenciado. Só que Naamã não. Naamã entende que para ele não ser influenciado, irmã Vanusa, no meio dos sírios, Naamã diz: arranca este orgulho. Com quem mais isso aconteceu, Breno? O desespero tomou conta. O desespero tomou conta, para os irmãos entenderem a mensagem. O desespero tomou tão conta do rei Jorão, Paulo, no capítulo 7 do livro dos 2 Reis, que Jorão olhou para 2 mulheres e disse: eu não sou Deus para resolver o problema de vocês. O capitão de Jorão foi até Eliseu para arrancar a cabeça de Eliseu, porque Samaria está passando o maior cenário de fome já visto naquele lugar. Foi quando a Síria invadiu, foi quando a Síria cercou o território. E Eliseu liberou uma palavra profética e disse: amanhã, irmã Tânia, vai haver alimento, vai haver provisão para toda essa gente. O braço direito do rei Jorão, irmãos,
olhou para Eliseu e disse: nem se Deus abrir janela no céu, vai haver alimento para todo esse povo comer. Ô irmãos, o desespero às vezes nos faz incrédulos. O desespero fez esse homem incrédulo e ele desacreditou mais uma vez da palavra do profeta Eliseu. A Bíblia diz que no dia seguinte, Deus, irmãos, pega 4 homens leprosos. E esses homens marcham até o arraial dos assírios. E a Bíblia diz que os assírios conseguem identificar o ruído. E eu vi a mensagem por um grande homem ministrando lá na congregação no Pastor Divino. E ele diz assim: o ruído de Deus. O ruído de Deus, irmãos, causa desespero no inimigo. O ruído de Deus ainda nos direciona. Basta um ruído de Deus. E a palavra diz que o inimigo foge quando ouve o ruído. E ele deixa aquelas comidas maravilhosas. E no outro dia cedo, toda a Samaria foi se alimentar daquela comida maravilhosa. Porque Deus falou com o profeta que iria ter alimento para toda a Samaria. Só que a incredulidade não deixou um único homem comer aquela comida. Ele foi morto, pisoteado pelo povo de Samaria. Ele foi morto, pisoteado. Sabe por que ele foi morto? Porque ele foi incrédulo. Não creu na palavra. Não creu no que o profeta disse. A Bíblia diz: crê nos meus profetas e prosperareis. Mas no tempo que nós estamos vivendo, irmãos, a igreja tem que ter discernimento para identificar o que está sendo falado por boca dos profetas que estão surgindo por aí. A igreja precisa estar em oração. A igreja vai confundir a voz de Deus e vai começar a queixar Deus. A palavra diz, irmãos, que houve a provisão. Mas quem desacreditou não comeu. Porque o desespero na vida daquele homem não deixou ele identificar Deus naquilo. Para que eu possa caminhar para o final. No capítulo de número, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 13, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo número 13, um sacrifício precisava ser levantado. Só que o profeta se atrasa. E aí o rei quer sacrificar. O rei quer impressionar. E aí Deus já deu uma ordem. E a ordem é qual? Vai lá, extermina todos os amalequitas, não deixe sobrar ninguém. Nem aqueles que estão se amamentando. Deus quer exterminar tudo, irmãos. Deus quer vingar o seu povo. É dente por dente essa época. É olho por olho. Deus disse: não deixa nada vivo. A Bíblia diz que Saul desce para a peleja. Quando Saul chega na peleja, Saul mata todo mundo. Mas Saul deixa vivo o rei Agag. E Saul traz as criações, os ouros daquele lugar. O profeta Samuel chega. E aí Saul, como foi a batalha? Foi maravilhosa. Aí Samuel caiu embora. E de repente, irmãos, o soldado esqueceu de tapar a boca daquele cabrito, que ele berrou. E o profeta Samuel disse: que mugido é esse, Saul?
E Saul diz assim: é que eu trouxe os animais aí para sacrificar, para prestar um sacrifício a Deus, irmão. E eu trouxe também o rei Agag vivo. Saul, manda o rei Agag vir para fora que eu vou te mostrar o que é que Deus queria que tu fizesse. O rei Agag veio para fora, Samuel pegou a espada e dissipou a cabeça do rei Agag, matou o rei Agag. Samuel falou, era isso que Deus queria que você fizesse, exterminasse o inimigo. Enquanto ao sacrifício, Deus não te chamou para sacrificar. Por causa disso, Samuel retorna para casa. E a palavra diz que Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, até quando vais tu prestar sacrifício? Até quando tu, vai clamar pela vida de Saul, sendo que eu já rejeitei? Vai na casa de Jessé, que lá é o novo rei, está lá. Sabe por que Saul está sendo rejeitado, irmãos? Porque o desespero para Saul sacrificar está tão grande. O desespero está tão grande de Saul, que Saul quer fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. O desespero no coração de Saul está tão grande, que Saul está querendo fazer, e quando nós queremos fazer o que nós não fomos chamados, quando nós queremos botar a mão aonde nós não fomos permitidos, quando nós queremos fazer algo pelo cujo, trazendo para o área espiritual, Deus não nos chamou para fazer, nós acaba, irmãos, entrando em uma enroscada. O profeta Natan disse: Davi, vai lá e constrói o templo, porque isso parece bom ao coração de Deus. Deus falou: volta lá, Natan, e diz para Davi que eu não mandei ele construir nada. Não deixe o desespero te cegar. Só que a palavra diz, irmãos, para mim finalizar, e eu já peço aos irmãos por gentileza. Não pode ficar sentado e bobão comigo. Mas eu vou finalizar aqui agora. Disse-lhe Jesus: Maria. Irmão, isso é lindo. Isso é lindo porque quando Jesus chama ela pelo nome, irmãos, ela consegue identificar. Imagine Maria, irmãos. Imagine o pensamento de Maria. Eu estou há tanto tempo aqui conversando contigo, te vendo do teu lado, e eu não sei que era o Senhor. Mas quando Jesus chama pelo nome, Maria. Irmãos, a voz de Jesus, irmãos, é irreconhecível quando Ele nos chama pelo nome. Os discípulos estavam todos pescando, irmãos. A distância era longa, não dava para eles saber quem era. E Jesus, com a sua voz suave, disse: filhos, ou filhos. E João disse assim: eu conheço essa voz. Essa voz é de Jesus. Essa voz é de Jesus. E Pedro pulou dentro do barco. Porque quando ele nos chamar pelo nome, irmãos, será impossível confundir a sua voz. Pedro, qual é o ponto central da mensagem? Não deixe o desespero tomar conta do seu coração a ponto de você não enxergar Jesus. Só que quando nós aprendemos a descansar nele, a situação pode estar do jeito que está, irmãos. Nós vamos identificar a sua voz. E uma vez que nós identificamos a voz dele, Atos capítulo 16, Paulo consegue identificar. E Paulo diz: concluí que o Espírito Santo está me chamando para uma grande obra. Não confunda, irmãos, a voz de Deus. Se coloque de pé, por gentileza.
Ora o Senhor e pede para Ele arrancar essa ansiedade de dentro de você. A irmã falou aqui do Salmo 40. Ora o Senhor e pede para o Senhor, irmão, te dar paciência. Ora o Senhor e diz: Senhor, neste tempo a qual estamos vivendo, de grandes aflições, não me deixa errar o alvo. Espírito Santo, fecha os teus olhos por gentileza.